super lua de sangue, ou lua sangrenta, como às vezes é conhecido, marcado agora para o dia 26 de maio deste mês. Será que isso tem alguma coisa a ver com a volta de Cristo? Novamente, os cristãos estão preocupados, alguns cristãos estão preocupados que isso seria precedente para a volta de Cristo. Este fenômeno, apesar de ser astronômico e não profético, por que eu digo isso? Porque o último acontecimento, se lembra daquele profeta que falou que o cavaleiro estaria solto às ruas, que milhares de pessoas, supermercados, postos de gasolina, farmácias, que tivessem na rua durante a madrugada, iriam morrer, e não aconteceu. Esse profeta, entre aspas, soltou essa profecia. Mas esse fenômeno aqui, apesar de não ser profético, ele está descrito na Bíblia. Vamos ver, será que realmente ele aparece na Bíblia como sendo um dos sinais da volta de Cristo? Vamos ver alguns versículos e a partir daí vamos tirar algumas conclusões, tá bom? Eu busquei, estudei algumas informações para trazer aqui para vocês que me seguem aqui diretamente, tá bom? Eu me chamo Wellington Jesus e hoje vamos tratar um pouquinho dos sinais da volta de Cristo e este fenômeno da lua de sangue ou lua sangrenta. Eu pedi a você a sua colaboração, curtir o vídeo primeiramente, pessoal, tá bom? Compartilhar com pelo menos uma pessoa da sua lista de contato, porque o YouTube está tirando o alcance dos vídeos, tirando a curtida, eu não sei o que está acontecendo. Então curte aí, vai ajudar bastante, tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso a este conteúdo e terem aí o seu conhecimento, de uma certa forma, agregado através deste conteúdo, tudo bem? Vamos lá então. Então, como ocorre este fenômeno? Este fenômeno ocorre da superlua quando este satélite natural ocupa a posição de maior proximidade com a Terra, apresentando-se aproximadamente 15 vezes maior, com cerca de 30% a mais de sua luminosidade. Este fenômeno torna-se especial quando coincide com a fase cheia da Lua. Quando é lua cheia, acontecem esses acontecimentos, fazendo com que a lua seja percebida com o tamanho superior ao normal. A lua vai estar próxima demais da Terra, e aí coincide com esse fenômeno chamado lua sangrenta ou lua de sangue. Essa lua de sangue está prevista para acontecer quando ela está próxima mais próxima da Terra, com menor quilometragem, tá bom? Este fenômeno da lua vermelha, ele se dá com a atmosfera da Terra e a luz solar. O eclipse lunar acontece quando a Terra fica alinhada, a Terra, o Sol e a Lua no meio da Terra, entre o Sol e a Terra, ficam alinhados os três juntos, tá bom? E a superlua de sangue acontece, esse fenômeno ainda fica mais especial ainda, quando acontece, coincide justamente com o ponto, acontece periodicamente. E já nós vamos ver por que alguns consideram como um sinal, outros consideram como não. Porque está ficando cada vez mais, digamos assim, está diminuindo o tempo entre eles. Está cada vez mais comum esses acontecimentos. Eu queria já ler com vocês uma passagem do livro de Joel, capítulo 2, verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muitos acreditam que este versículo aqui está mostrando que essa lua de sangue é um sinal da volta de Cristo. Alguns versículos relativos também com este versículo aqui, está escrito no livro de Atos, capítulo 2, e também no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse nos diz o seguinte, capítulo 6, versículo 12 a 13. E havendo aberto o sétimo selo, olhei e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol se tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os figos verdes, abaladas por um vento forte. Esses versículos, o versículo que eu acabei de ler do livro de Joel e esse versículo do livro de Apocalipse nos mostra que o acontecimento, a lua de sangue, a lua de sangue que está prevista para o dia 26 de maio deste mês agora, não tem nada a ver com sinais da volta de Cristo. Os sinais da volta de Cristo é diferente disso. Por que nós cristãos temos que acreditar que não é
este não é um sinal da volta de Cristo intrinsecamente. Não é um sinal direto da volta de Cristo. Porque lembre-se, nós lemos o capítulo 6 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito por João. E João dita este versículo, escreve este versículo ditado pelo Senhor em visão, e vê que após aberto o 7º selo, o sol se converte em trevas, a lua se transforma em sangue. Aberto o 7º selo, ou seja, ainda não foi aberto o 7º selo. Ainda não foi, não teve acontecimentos precedentes para que isso acontecesse. Então, havendo aberto o 7º selo, então se não foi ainda aberto o 7º selo, esses acontecimentos ainda não têm muito a ver com isso. O sol se converterá em trevas, em Joel 2. O sol se convertendo em trevas, a lua se transforma em sangue. Ou seja, o sol ainda não se converterá em trevas. Ah, mas o sol, está escrito que o sol se converterá em trevas, mas não será do dia para a noite, meus irmãos, tá bom? Não será de uma hora para outra que isso acontecerá. Tem muitos acontecimentos sim para acontecer, tem muitas coisas para acontecer. Do livro de Mateus 24, nos diz que muitos sinais de guerras, rumores de guerras, precederão a volta de Cristo. Sim, estes sinais da natureza pode sim ser acontecido, pode sim ser considerado um sinais da volta de Cristo. Mas o que é para nós ficarmos vigilantes? É para nós ficarmos vigilantes porque esses acontecimentos naturais estão acontecendo cada vez comum, estão se tornando cada vez comum, estão acontecendo cada vez em tempos menores, cada vez está comum, não era comum isso acontecer, e essas luas de sangue está acontecendo num período cada vez melhor. 1948 aconteceu, 2011, se eu não estiver enganado, aconteceu, e agora, de novo, de 1948 para 2011, um tempo maior, de 2011 para 2021, um tempo menor, concorda comigo? Então, cada vez está se tornando um tempo menor. Cada vez está se tornando mais comum. Então, mas o que nós não devemos se preocupar, é que o povo de Deus será guardado disso. Apesar de eu acreditar que a igreja vai estar no início da grande tribulação, muitos acreditam que vai ser arrebatada antes, mas eu acredito que a igreja estará aqui sim. Não sou eu que dito regras, isso não vai diminuir a sua fé por você acreditar diferente, nem a minha por você acreditar diferente de mim. Eu respeito a sua e peço que você respeite a minha opinião. Isso não vai se tornar regra de fé ou doutrina para a igreja de Deus e não vai alterar em nada. Eu acreditar e você não acreditar. O que pode acontecer é de muita ou decepção para minha parte ou decepção da sua parte. Mas o que acontecerá é o seguinte: nós vamos sim ser guardados. Deus guardará o seu povo desses dias de angústia. Deus guardará. Esses principais acontecimentos serão para o povo ímpio. Quem mais vai sofrer com isso é o povo ímpio, que não guardam a lei de Deus, mas é para nós nos tornarmos vigilantes. Eu quero ler um versículo com todos vocês. Mateus 24, capítulo 42 a 44, nos diz para nós nos tornarmos vigilantes. Esses sinais da volta de Cristo que às vezes aparecem na internet são praticamente quase todos falsos, não são reais. A nossa tecnologia hoje está avançada e a maioria dos vídeos é uma qualidade baixa, manipulado, só para abalar a fé da pessoa. O diabo usa isso para testar a sua fé, para testar o nível de conhecimento que você tem. Vamos ler Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir uma hora em que não penseis, na hora em que menos espera. Está acontecendo sinais? Sim. A natureza está dando entendimento para isso? Sim. Mas não vai ser de qualquer maneira, não vai ser numa hora que nós sabemos, não vai ser logo depois de alguns sinais. Por exemplo, está acontecendo alguns sinais
e nós vamos tomar cuidado logo depois desses sinais, entendendo que Cristo logo após pode vir. E tem muita coisa para acontecer. Então vigiai e orai. Vigia, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem vai vir. Tome cuidado com certos tipos de sinais que você vê na internet. São tudo manipulados e falsos. Deus abençoe sempre a sua fé. Espero que o Senhor continue falando ao seu coração. Esse aqui foi apenas um pouquinho do resumo das informações, incluindo aqui para você, tá bom? Deixe aí no comentário, comente o vídeo, vai ser muito bom para mim, vou gostar muito de responder você nos comentários. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, lembre-se do que eu falei no início do vídeo, que o YouTube está tirando a curtida, está tirando o alcance dos vídeos. Me ajude aí, tá bom? Eu peço a você a sua ajuda e a sua colaboração, de uma certa forma você vai estar apoiando financeiramente aqui o canal e mais pessoas com a sua ação de graça. Vai ser abençoados com o seu compartilhamento, com a sua curtida, tá bom? Deus abençoe sempre e até a próxima.